colocar o nosso Exército Brasileiro na figura da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada aqui, Quaraí e Alegrete, à disposição da CDL, seus parceiros, e, como costumo dizer, nós militares não viemos de outro planeta. Nós somos cidadãos fardados, pertencentes à comunidade. E aqui estamos para contribuir para o desenvolvimento, para o engrandecimento de Uruguaiana, cidade que me acolheu a mim e a minha família com tanto carinho. Gostaria também de agradecer a colaboração dos parceiros aí de órgãos estatais, aqui, principalmente na figura da nossa Receita Federal do Brasil, nosso delegado Wilcimar, e que a gente possa prosseguir aqui em Uruguaiana sempre contribuindo para a cidade, seja nos bons momentos, como disse o nosso prefeito no dia de ontem, seja até mesmo nos momentos de crise. Dessa forma, eu agradeço muito a fidalguia e a atenção que a senhora tem com o nosso Exército Brasileiro, e eu aproveito para lhe entregar uma moeda da nossa brigada, da maneira tradicional, em forma de um aperto de mão, e que se materialize a amizade entre sempre do Exército com a CDL. Muito obrigado. General, podemos fazer um registro fotográfico? Vamos pedir o nosso fotógrafo oficial do evento para que... Fico aberto aí a algum questionamento, alguma pergunta também, caso alguém deseje fazer alguma observação também. Vamos ao registro antes das perguntas. Aí, mostra a medalha aí, presidente. Que bonito. Feito o registro, obrigado. O Fernando está sempre participando, tem sua participação especial final das palestras, o mimo do evento, que será entregue pela presidente, junto essa troca de mimos. Vamos fazer um registro aí. Muito obrigado. Aí está, portanto. Obrigado, Fernando. Obrigado, general. Tem aquele ditado, né? A gente não gosta de se exibir, mas é de Uruguaiana, né? São 9h14, nós vamos chamar o nosso segundo palestrante da manhã, com previsão de entrada às 9h15. Chamamos o responsável por um dos maiores investimentos na história do município, investimento em energia eólica na região de Uruguaiana, Pedro Melo, CEO da Norwind Energias Renováveis. Por favor, uma salva de palmas ao Pedro Melo. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade, aos organizadores do evento, por essa oportunidade aqui de compartilhar com vocês sobre as nossas ambições eólicas aqui na região, nosso projeto eólico, agradecendo também aqui a presença das autoridades e todo mundo aqui que vem contribuindo aqui, a Tharissa, nossa líder regional de prospecção e desenvolvimento de projeto, então agradecendo aqui a oportunidade. Ao Exército, né, impressionante a gente saber que há 100 anos o Exército está na cidade de Uruguaiana, é coisa que só é um prazer vir aqui no Rio Grande do Sul, que cada vez que eu venho para cá, eu aprendo um pouco mais a respeito da região de vocês. A única notícia ruim aqui é que o meu São Paulo ontem perdeu do Grêmio, mas acho que isso tem sido um pouco a regra, então, azar nos esportes, sorte nos negócios, né? Vamos pensar positivamente aqui, né? Vamos lá. Bom, aqui explicando um pouco o que a gente faz, né? Um desenvolvedor de projeto eólico, ele cuida de todas as etapas de licenciamento, assinatura do contrato de arrendamento e todas as etapas que vêm antes do início da construção, né? Então é isso que a gente faz. A Norwind é uma investida de um grupo português, um family office, que é baseado em Lisboa. Eles têm outras investidas em Portugal, e a Norwind é a principal investida deles fora de Portugal.
a figura, o líder do Family Office é o Miguel Amaral. Ele tem uma história, ele foi o principal acionista do grupo de mídia Líder em Portugal, que foi vendido para um grupo espanhol. Aqui a minha foto, aqui eu sou o CEO e o líder da nossa operação no Brasil, e a nossa equipe aqui, bem enxuta, mas muito eficiente, né? Vamos agora seguindo aqui, falando do portfólio da Norwind. A gente tem hoje 10 gigas em desenvolvimento. Isso é muita energia. A gente tem esses projetos espalhados no Brasil inteiro, nossa equipe bem espalhada, né? Então, aqui, como vocês podem ver, a gente está exatamente onde está o potencial eólico do Brasil. O nosso foco eólico no Nordeste do Brasil e as nossas ambições no extremo sul. Aqui está um pouco grande assim, mas acho que pode... acho que talvez... Importante dizer, né, que eu sempre falo quando a gente está na nossa campanha de prospecção, a gente sabe o que é ser um proprietário de terra. A gente, além de desenvolver o projeto eólico, né, que é uma atividade em si, a gente é proprietário de 44 mil hectares na Caatinga Baiana, onde o grupo francês Engie tem 700 megas em operação. Então, isso é importante, não é usual, né, um desenvolvedor ser proprietário de terra, mas é isso que a gente tem feito. Obrigado. Aqui eu vou tentar ser rápido nos nossos slides. O mercado eólico, isso acho que vocês já devem ter visto em alguns momentos, mas eu chamo a atenção que a energia eólica é uma realidade. A gente está com 36 gigas em capacidade instalada no Brasil. Quando a gente vai naquele gráfico ali à esquerda, a gente vê que 85% da matriz elétrica brasileira é renovável, né? Tem que considerar também as hidrelétricas, solar, eólica. Isso é algo único no mundo. Isso é um objeto de orgulho. Acho que para todo brasileiro a gente tem que se orgulhar. Depois eu vou voltar nessa questão aqui. A gente tem hoje no Brasil 43 gigas de energia solar distribuída. É energia no teto das casas, nos condomínios. Isso é algo importante, né, que tem causado aí uma certa discussão aqui no setor. Só para ficar aqui claro, matriz elétrica é uma coisa, matriz energética é outra coisa, né? Matriz energética aqui a molécula de etanol, de gasolina que você coloca no seu carro, são as fontes totais de energia. Quando eu adiciono a matriz energética, a gente está com metade de energia renovável. Aqui também é único em relação ao mundo, principalmente por conta, obviamente, do nosso etanol, que é de cana, bem melhor que o etanol americano, que é de milho, né? Para quem já conhece essa história, é importante ressaltar. Aqui, só um mapa bem rápido do potencial eólico do Brasil. A gente vê que o Nordeste é o principal foco dos investimentos nos últimos anos. O Sul, o recurso eólico é mais escasso, né? Mas não tem dúvida, aqui a gente adiciona a capacidade que está no mar, né? A energia eólica em mar, mas considerando o que tem em terra, o Sul e o Nordeste é onde a gente vai encontrar aí o nosso potencial eólico. A gente vê aqui, né, o que mais importa aqui é o que está em azul, que é a capacidade instalada. Aqui é só como uma comparação rápida entre as unidades da federação. A gente vê que o Rio Grande do Sul ficou lá estacionado, um pouquinho mais de 2 gigas. Tal. A gente tem uma história por trás disso, né, mas o nosso objetivo aqui é fazer com que esse número do Rio Grande do Sul suba aqui bastante. Vários problemas nos projetos na Bahia, no Rio Grande do Norte, no Piauí, no Ceará. A gente entra um pouquinho mais em detalhes mais para frente, né? E, claro, né, a gente fala um pouco mais à frente do fundiário, mas a experiência fundiária no Rio Grande do Sul é completamente diferente da experiência fundiária que a gente tem no Nordeste, né? No Nordeste, a gente encontra uma área que tem mais ou menos uns 3 proprietários no mesmo lugar, né? A gente tem um pouco mais de emoção quando a gente tenta desenvolver nossos projetos no Nordeste. Aqui uma demonstração aqui do crescimento eólico no Brasil. Depois eu entro na história específica do Rio Grande do Sul, tentando ser rápido aqui. Uma notícia boa, né?
as máquinas, as turbinas eólicas não param de crescer. Inclusive, agora a gente trabalha com uma turbina que tem 182 metros de rotor. Isso é gigantesco, é maior que um Boeing 737, né, para a gente ter um pouco a ideia que esse mercado. Então, quando a gente ia no começo do setor, né, tem bastante máquina no Brasil instalada com rotor de 80 metros, isso gera aquela imagem de um paliteiro, né, de parque eólico, né? Quando a gente trata de máquinas grandes, a gente passa elas bem mais num projeto eólico. Isso é excelente. A gente sabe como é complementar a atividade agrícola com a atividade da produção de energia eólica. Então, mais a máquina grande, mais espaçada, menos pontos de instalação num projeto, para a mesma quantidade de megawatts instalado. Então, isso é uma ótima notícia. Aqui, reforçando um pouco, né, acho que outra mensagem importante, o Brasil ele está na sorte grande, na bênção total. Quando venta muito no Brasil, é época seca. Quando venta um pouco menos no Brasil, as hidrelétricas estão cheias. Dentro do dia, a gente tem, e esse é o vento de Uruguaiana, um vento mais noturno, enquanto que de dia a gente tem energia solar. A gente tem uma complementariedade entre as fontes, outra vez, invejável, né? Realmente, o nosso país ele está muito bem posicionado aí no mercado de renováveis. A mensagem importante aqui é a complementariedade existente entre a produção de energia eólica e a atividade pecuária, né? A gente entra um pouquinho mais em detalhes a respeito disso, mas a gente, sem impacto nenhum, um produtor de gado, ou como a gente vê muito aqui na região de Uruguaiana, né, a gente tem áreas de restrições por conta de dique de irrigação de arroz, plantação de arroz, a gente restringe isso no desenvolvimento de um parque eólico e a atividade do agronegócio continua intacto, né, sem nenhum impacto associado à produção eólica. Melhor ainda, né, recebendo uma renda muito relevante, né, da geração de energia na sua terra. O que eu queria passar aqui, energia eólica no Brasil é energia suficiente para alimentar Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Então, é impressionante como a gente tem um papel relevante no mercado em termos de PIB, né, e de como isso impacta no município, na sociedade. A ABEólica, a Associação do Setor, ela considera que pesquisa, estudos, quando um projeto eólico chega a um município, em média no Brasil, o PIB, né, que é a nossa medida econômica, o Produto Interno Bruto, de uma determinada região, cresce em média 20%. Né? Então, para nossa ambição, daqui a pouco a gente entra nos detalhes do nosso projeto, mas para nossa ambição, dá aqui para dizer que Uruguaiana teria um impacto fundamental em crescimento econômico, né, e na geração de empregos, etc., advindo aí do nosso projeto. O Nordeste, a base de alguns municípios é mais baixa, né, alguns têm o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano bem baixo, etc., então tem um projeto social bem diferenciado, né? Então, as empresas que têm a capacidade de fazer esses investimentos, nós também, mas a empresa de geração, que é quem constrói e opera o parque eólico, eles têm o hábito de ter uma relação muito próxima com a comunidade, né? E de transformar também a comunidade local. Aqui eu vou só o efeito multiplicador do PIB, né? Para cada R$1 que se investe em energia eólica, 2,9 é o efeito que você tem em PIB, né? Então, você tem um dos maiores efeitos multiplicadores de crescimento que a gente encontra na economia, né? Indo rápido aqui, o nosso projeto, né, só para a gente poder fazer já um pouquinho de conta, a gente calcula que para cada megawatt instalado, a gente cria 10 empregos, né? Nossa ambição é de 900 megawatts, né? Então, entre empregos diretos e indiretos na indústria local, a gente supõe aqui que um projeto de 900 megas, que é o nosso projeto em desenvolvimento, ele pode
ele pode gerar 9 mil empregos, vários deles na indústria. A gente tem que considerar aqui se o fabricante de turbina vai abrir uma fábrica local para fazer a torre, onde vai ser instalada a turbina eólica, alguns impactos. Mas é importante dizer que o impacto é local, a gente tem muito emprego indireto, então acho que vai ter aqui, a gente considera para o município de Uruguaiana e para os municípios adjacentes também um efeito de criação de emprego que é transformador para a região, né? Então é isso que a gente tem visto, né? Isso que a gente espera que aconteça em breve aqui no município de Uruguaiana. Sobre a pegada de carbono, né? A gente está na eólica aqui como uma das menores pegadas de carbono e geração de gás de efeito estufa, né? Então estamos lá no finalzinho desse gráfico, né? Então muito importante. Aqui às vezes eu coloco esse slide em outras palestras, né? Mas para quem é engenheiro e gosta de número, né? Mas aqui a gente vê que a energia eólica hoje é a segunda fonte mais competitiva, somente atrás das grandes hidrelétricas. E as grandes hidrelétricas a gente sabe que não tem mais espaço no Brasil para se realizar os grandes projetos que a gente viu desde Itaipu, na década de 2000, a capacidade hídrica desses grandes rios para a composição de reservas hidrelétricas grandes, isso não existe mais no Brasil, né? Então, aqui a gente pode dizer que a fonte eólica ela é a fonte mais competitiva no nosso país, disponível, né? Aquela que você pode calcular aqui. O que é importante nesse gráfico é que a gente, em geral, né, às vezes faz esse tipo de conversa com gente que tem outros projetos de outras fontes. Aqui, nessa tabela, a gente computa também o efeito do subsídio, retornando ele para o custo da energia, e a gente computa também, fala, a energia eólica é intermitente, é mais à noite, então a gente tinha que considerar que a energia não está disponível o tempo todo, né, diferente das térmicas. Aqui a gente considera também uma simulação onde a energia eólica é instalada com baterias. Então, é para dizer, olha, aqui a gente tem também a possibilidade, quando eu faço essa computação com os efeitos de subsídios, com a bateria e etc., a gente vê que a energia eólica está mesmo superior à energia solar com baterias, né, que seria a comparação mais justa aqui. Então, acho que outra mensagem importante, energia eólica é a energia disponível mais competitiva no Brasil. Falando um pouquinho do Rio Grande do Sul, né, a gente teve um problema de execução das linhas de conexão lá nos idos, desde do leilão que aconteceu na metade no começo da década de 2010, onde o Nordeste ele disparou, né, na capacidade instalada de energia eólica, e o Rio Grande do Sul ficou naquele patamar, né? Teve um momento de crescimento bem relevante, e depois, por dificuldades com a energia, o Rio Grande do Sul ficou um pouquinho para trás. A mensagem que eu trago desde de 2022, que foi a primeira vez que eu vim aqui para o município, me reuni com proprietários de terra e etc., o vento virou, né, com perdão do trocadilho, e agora o momento é muito benéfico para o Rio Grande do Sul. A gente vai entrar um pouquinho em detalhes, mas o momento é agora, né? Então, eu tinha as empresas que geram energia eólica são empresas que têm aquela capacidade de ter um balanço que abarque aí 4 bilhões, 6 bilhões de endividamento para fazer esse tipo de projeto. Então, são empresas muito relevantes. São utilities chinesas, são utilities europeias, são as grandes do Brasil, Eletrobras, a líder absoluta do mercado, né? Essas empresas têm essa capacidade. A gente vê um movimento muito grande e vai se intensificando cada vez mais de clientes falando, poxa, Pedro, como é que estão os projetos no Sul? Me conta um pouco mais, né? Então, a gente aqui faz um papel bem de educar esses clientes, né? Que o Sul ele é uma grande oportunidade para quem quer investir no nosso setor. Aqui uma fotografia de quarta-feira
Isso é um mapa da ONS. A ONS é o operador do setor. O que é isso? É a pessoa que fica no painel de controle, né? A gente não é arroz. Se você tem um excesso de arroz, você manda para o silo, espera um pouco, etc. Aqui é diferente. A energia eólica não se estoca, né? Sem ser as hidrelétricas hoje no Brasil. Então você tem uma dificuldade aqui. O operador nacional do sistema, ele cuida do despacho de energia no momento que se precisa, né? Então ele tem esse grande painel de controle do país inteiro. Aqui você vê uma foto do Nordeste de quarta-feira. A minha equipe tirou essa foto. Aqui é a capacidade de escoamento. O vermelho quer dizer acabou. Não tem como você se conectar com um celular lá numa subestação do Nordeste. Enquanto que no Sul a gente vê os verdinhos aqui, né? Os amarelos, etc. E é isso que eu uso para provocar aqui os clientes, para dizer, olha, acho que a gente tem uma grande oportunidade no Rio Grande do Sul. Um palavrão que tem no nosso setor é o curtailment, que tem essa palavra mais rebuscada, mas é o corte da energia forçadamente pela ONS, né? O que acontece? Eu falei recentemente aqui dos painéis nos tetos das casas, das residências, os painéis em condomínios, etc. Isso tem gerado, né, a energia distribuída solar cresceu muito no Brasil. Os 43 gigas lá que está instalado, ele gera, no momento do sol a pico, lá, ele gera um excesso de energia que a gente não tem como escoar, não tem essa demanda de energia pela carga do Brasil. Então, a ONS entra e corta e começa a apertar os botõezinhos lá e obrigar os operadores a cortar a energia. É assim que se faz, é uma perda enorme para esses empreendedores. Aqui eu queria chamar a atenção, eu acompanho esse gráfico aqui, os números acho que não estão tão fáceis de ler, mas você pega alguns estados como Rio Grande do Norte, Minas Gerais, que tem muito projeto solar no norte de Minas, você tem cortes de energia absurdos. O mês de setembro foi o pior mês da história do Brasil. Então, você vê Minas com cortes de 40% ou mais. E o Rio Grande do Sul está aqui embaixo do gráfico. Setembro foi o pior mês para o Rio Grande do Sul. Ele teve um corte médio de 7,2%. Que bom que dá para ler, né? Achei que de onde eu estou não consigo ler. Você vê que, historicamente, Rio Grande do Sul era zero, inclusive, né? Então, os clientes estão lá sangrando e tendo uma frustração de receita enorme por conta dessa situação única que o Brasil está vivendo. E aí, obviamente, isso me ajuda na minha conversa de venda com as empresas de geração. Aqui, enfim, eu não vou... Aqui é importante só para a gente entender que o Sul ele tem um tipo de vento mais atrativo em relação à carga. Ele é mais casado com a carga. A gente vê muito projeto no Nordeste onde o vento sopra muito forte de manhã. Isso é descasado em relação à carga. O pico de energia no Brasil ele se dá por volta do fim da tarde, né? Então, esse é um gráfico só para demonstrar esse perfil, onde você vê em azul aqui o preço de energia no Sul e em vermelho a produção de energia no Sul. Então, você vê que dentro de um dia inteiro a gente está bem casado, né? O preço de energia, que é o preço associado ao consumo, junto com a produção de energia eólica no Rio Grande do Sul. Isso são números médios, mas aqui demonstra bem como que o Sul ele tem um diferencial até nesse ponto. Interessante também, né? A gente está muito próximo da carga de consumo. Em vermelho e marrom é o Sul e o Sudeste. Então, a gente está bem casado, né? O Sul e o Sudeste, no que diz respeito à carga, no que a gente consome de energia. São áreas com muita indústria, São Paulo, interior de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O Nordeste ele tem um perfil bem diferente, né, de preço de energia associado à sua situação, né, que é uma área muito mais aqui voltada para a exportação de energia para outras regiões do Brasil. Então, aqui é outra vantagem, né? Então, a gente está gerando energia eólica
e liquidando essa energia a preço próximo de onde se negocia os preços da carga, né? Então, a grosso modo, é outra situação que também é uma vantagem para o Rio Grande do Sul. Aqui a gente é uma discussão antiga, né? Quem aqui acompanha isso de perto, né? Que a gente vem brigando, né? Eu acredito que é uma discussão muito justa, que é quem está mais perto da carga tem que pagar menos para transmitir energia, né? É como um pedágio de carro, né? Se anda mais, tem que pagar mais, né? Por muito tempo, essa discussão no Brasil foi muito contaminada, né? Agora a gente tem lá uma equação, né? Eu dei alguns exemplos aqui em números, mas a gente tem ganho essa conversa, né, em relação ao Sul. A gente tem avançado muito bem, os clientes estão bem sensíveis a esses pontos, né? As empresas de geração estão bem sensíveis ao fato que a mudança foi muito benéfica para o Rio Grande do Sul. Poderia ser mais, né? Mas não foi possível. A gente tem, entrando um pouco em política, a gente tem uma coisa chamada Consórcio Nordeste, que é uma associação de todos os governadores do Nordeste. Eles são muito sensíveis à energia eólica e solar. São muito bem organizados, né? Quando você conta os estados do Nordeste, multiplica por senador, você vê que o Rio Grande do Sul lá tentando se organizar com os estados do Sul, realmente é muito difícil, né? Lá no dia a dia, no corpo a corpo do Congresso, a gente às vezes compor, né? Para ter alguma conversa mais. O que eu gosto, o que a gente representa na empresa é a discussão tem que ser racional. Então, né? A discussão tem que ser lógica. Então, é igual um pedágio. Andou mais, tem que pagar mais pedágio, andou menos, tem que. Então, se a carga está perto da carga, você tem que ter um benefício advindo desse fato, né? Eu estou. Vamos lá. Agora, vamos falar do nosso projeto, né? São 900 megawatts. A gente está muito motivado e otimista. Eu repito que as reuniões, a gente tem que reunir as condições necessárias para ter o início da obra, né? E a notícia boa é que o nosso plano tem sido implementado com bastante eficiência. E eu espero que em breve a gente já tenha aqui algum anúncio bem positivo para o município de Uruguaiana. A gente tem uma expectativa em relação ao licenciamento ambiental, a gente tem uma expectativa em relação a alguns ajustes aqui no contrato, mas a notícia boa é que a gente já tem aqui um investidor final preparado aí para dar as caras aqui finalmente, e acho que vai ser uma notícia excepcional. O que eu falo sempre é o Brasil tem que ajudar um pouquinho, né? O Brasil ajudando um pouquinho, o resto a gente faz. Ajudar um pouquinho passa por vários pontos, né? A gente falou um pouco do nosso micro, do setor de energia renovável, mas também o macro, né? Os juros num patamar de 15%. Aqui você está no mundo de bens de capital, de longuíssimo prazo, projetos de infraestrutura. Então, aqui a gente tem que resolver algumas coisas no Brasil para que o início da construção não ocorra em 27, nem em 28, nem em 29, ocorra em 26, ocorra num prazo aí mais curto para que a gente possa se colocar aí de maneira bem diferenciada no mercado. Opa, aqui. A gente, só para vocês se localizarem, né, aqui a gente pôs as subestações e as linhas de transmissões aqui da região, e essa mancha em verde é onde a gente tem o nosso projeto. Tá? Em breve, daqui a pouquinho, em 2 ou 3 slides, eu falo da nossa expansão, mas aqui é nosso projeto em fase muito adiantada, onde a gente pretende trazer esse cliente em breve. Então, a gente tem aqui caminhando aqui um pouquinho mais, um mapa do vento do nosso projeto, né, para a gente ver que aqui a gente tem um recurso eólico muito interessante. Ops. Acho que voltou aqui, deu uma pulada geral aqui. Vamos só. Isso, obrigado. É bom ter alguém me assessorando. Agradeço
Então, continuando aqui, o layout expansão, aqui é o nosso projeto, né? Aqui é onde a gente imagina pôr as turbinas eólicas. É claro que a gente só vai ter a disposição das turbinas quando a gente estiver numa fase muito mais adiantada do projeto. Mas aqui a gente já tem uma boa ideia. É com isso que a gente tem trabalhado com o cliente atualmente. E em breve a gente deve ter aí uma... em geral, a gente faz o licenciamento com um layout e, numa fase seguinte, a gente não sabe como é que vai estar a tecnologia, como é que vão estar os estudos de vento. A gente tem aí algum espaço para variar um pouquinho esse layout. O que eu queria aqui mostrar é a nossa expansão. Então, a gente fez nosso projeto que está em verde, né? Uma fase bem adiantada, uma expectativa em relação ao licenciamento ambiental, torres de medição do recurso eólico já com uma campanha excelente e um investidor aí pronto para ser anunciado. A parte em cima é onde, com o sucesso do nosso projeto, a gente optou por expandir, né? Então, a gente está expandindo para esse lado e a gente tem várias outras ambições no Rio Grande do Sul. A gente tem ido muito menos para a ponta do estado, né? E tem ficado bem mais nessa região aqui. A gente tem outros projetos de expansão e todo mundo na empresa bem motivado aqui para levar ótimos ativos para o nosso investidor final. Aqui é o que a gente quer, né? Do projeto é no Nordeste, né? Então, mas o que vocês observam aqui, né? Um boizinho aqui, um boizinho na sombra da base do aerogerador. A gente quer uma foto assim, com uma paisagem completamente diferente. Então, ao invés do solo árido da Caatinga, a gente quer o belo solo do nosso Pampa, e ao invés do boi aqui, eu não tenho aqui a capacidade de chutar a raça dele, mas ao invés disso um Black Angus, uma coisa mais própria aqui da região, descansando aqui na sombra. Aqui também acho que demonstra bem a complementariedade entre pecuária e projeto eólico, né? Então, é isso. Eu cumpri o desafio em 30 segundos de passar por todos os meus slides. Eu gostaria de agradecer e de ficar aqui à disposição de vocês, para quem tiver alguma pergunta, alguma coisa. Acho que... Por favor. Efetivamente, o Banco do Nordeste, ele hoje é mais competitivo que o BNDES no financiamento de um grande projeto. Ele não é um recurso tão fácil, né? Ele tem lá ele acaba em algum momento, né? Enche o copo, ele para, mas a gente observa que desde o começo da expansão no Nordeste até hoje, os clientes sempre tentam primeiro ir para o Banco do Nordeste, mesmo que o BNDES, em detrimento do BNDES, porque realmente as condições são bem interessantes. É que eles têm uma ordem de... Esse ano seria 74 bilhões de reais divididos entre Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E aqui na nossa região, como nós estamos na metade pobre do Rio Grande do Sul, os índices de IDH são os mesmos do Nordeste e dessas regiões que são contempladas pelos fundos constitucionais. Só que nós não sabemos fazer o uso disso. Nós temos o uso desses fundos, se nós acessássemos, na área agropecuária, para a área mineral, industrial, agroindustrial, empreendimentos comerciais e de serviços, científico, tecnologia, inovação e turístico. Nós temos os mesmos índices que o Ministério do Desenvolvimento Regional tem como critério de inserção a esses fundos constitucionais. Só que nós aqui, infelizmente, ainda não tivemos interesse de postular e se inserir no uso dos fundos constitucionais. Por isso que eu te pergunto. Está bem anotado. Eu acho que quem poderia provocar o acesso da região para o fundo constitucional é o investidor final, né? Você pega uma Eletrobras, uma Engie, uma Oren, uma Serena, essas grandes empresas, né? Cotada na Enel, cotada na Bolsa de Paris,
Eletrobras, esse nosso mastrodonte, né, uma empresa enorme. Acho que, em vista de um projeto que está perto de se viabilizar, acho que cabe, eu vou fazer essa pergunta aos investidores finais, acho que cabe uma provocação. Porque é isso, eles ficam tentando fechar as contas, né? Com o preço da energia, com as condições de alavancagem, etc, etc, etc. Então, acho que nesse objetivo de fechar as contas, acho que é importante a gente considerar que o Fundo Constitucional, em teoria, né, deveria ser acessado pela região também. Né? Até porque o que regulamenta o fundo é a chamada transversalidade. Transversalidade é o dever de investir aonde inexiste ou pouco investimento, né, desenvolvimento, que é o caso da nossa região. A nossa metade pobre não pode nem ser comparada. Há um fosso social entre a metade pobre do Rio Grande do Sul e a metade norte do Rio Grande do Sul. E nesses índices nossos de IDH, nós nos igualamos às mesmas as cidades, por exemplo, Uruguaiana tem índices de IDH iguais às cidades do Nordeste que recebem esse fundo, ou do Centro-Oeste, com o mesmo número de população, a mesma renda per capita, que são os critérios do Ministério do Desenvolvimento Regional. Perfeito. Pedro, desculpe só para interromper, só para nós darmos a dinâmica de continuidade dentro da proposta de trabalho. Eu vou abrir para mais um questionamento, para que a gente possa obedecer o horário, porque a gente tem muita programação a ser desenvolvida ao longo da sexta-feira. Então, a gente abre para mais uma pergunta, e o Pedro, assim como já combinamos e realizamos ontem, ele desce ao segundo piso, onde está o coffee e um local específico para atender outros questionamentos e a imprensa que está presente aqui, que também está querendo conversar com Pedro, o CEO da Norwind. Eu gostaria de perguntar... Luciane Lopes, diretora da CDL, quer fazer um questionamento. Sobre... tu comentaste ali sobre a geração de empregos. E eu queria te perguntar quais são os setores que vão ser beneficiados, ou se é só na construção civil, que ainda ontem nós falamos aqui mesmo sobre a dificuldade da mão de obra local. Então, eu queria te perguntar quais são os setores da empregabilidade que vai contemplar os projetos. O impacto nos empregos indiretos é notável, né? Você tem um aumento na riqueza local. Mas, respondendo à sua pergunta, a gente realmente tem um pico bem grande na fase de construção, 20 meses, uma coisa assim. Em seguida, a gente tem a operação e manutenção do parque eólico. Isso traz uma movimentação de gente para ficar aqui na cidade de maneira constante e para acessar o projeto e para fazer o trabalho. Então, em geral, se ocupa a área, as pessoas se mudam para cá. Então, o efeito multiplicador é o quê? A gente trazer as pessoas locais para apoiar essa operação, né? Isso, de fato, acontece. Eu já vivenciei isso no fornecedor de turbina onde eu trabalhei. A gente pegou os funcionários de Camaçari, na Bahia, e mandou para Barcelona para fazer um trabalho de treinamento, etc. Então, a gente tem um efeito direto muito interessante, que é trazer essas pessoas para o mundo da energia renovável. A gente tem um fluxo de gente vindo de fora, do exterior, se estabelecendo na cidade. Os empregos indiretos são dos mais diversos, né? As pessoas têm que comer, as pessoas têm que morar, essas pessoas têm que... eu diria que dos 9 mil empregos que eu citei aqui, uma parte, a indústria está preparada, né? A indústria está lá, né? Esperando os pedidos, né? Eu diria que uma grande parte dos 9 mil empregos são empregos locais. Tá? Eu fico com uma dificuldade de dizer o quanto, vou dar um chute aqui, né? Que não me cobrem, né? Se alguém estiver aqui filmando, mas eu vou dar um chute aqui que cerca de 60% desses empregos devem ser locais, né? Esse acho que é o impacto que deve ter, com algum tipo de variação, com algum tipo e pode até ter uma notícia melhor, né? Outros projetos, outras coisas acontecendo, porque você tem um efeito em cascata, né? Um projeto se viabilizou, aí tem a capacidade de ter outro projeto, os investidores finais gostam, né, de ter um cluster eólico, que eles falam, né, quer dizer, ter vários outros ativos, né? Então, acho que traz um efeito multiplicador para a cidade de Uruguaiana e para os municípios adjacentes, né? Alegrete, outros municípios também, eles podem ser muito bem afetados aqui pelo início do projeto. Mas, de fato, o pico é na fase de construção.
Era isso. Obrigado, Pedro Melo, ele que é o CEO da Norwind, que está, então, investindo todo esse manancial de recursos para que a Uruguaiana cresça ainda mais e, obviamente, né, que esses ventos que nós temos se transformem em energia renovável, acima de tudo. Muito obrigado a todos, agradeço muito a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Em geral, eu sou bombardeado com as perguntas. Quanto eu ganho na minha terra? Olha só, eu tenho X hectares. Vamos deixar essas perguntas para o cafezinho, algumas coisas. Com prazer, aqui a gente vai atendendo todos. E a Tharissa, nossa líder aqui local, pode também atender vocês, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado. Um bom evento aqui para todos. Vou continuar aqui nas próximas horas com vocês também. Obrigado, Pedro. Mas, além dos aplausos, Pedro, a gente quer fazer uma singela homenagem, buscar aqui o Fernando, para que nos traga aqui e a gente possa entregar mais um mimo. Presidente Mercedes, por favor, entregue ao nosso ilustre visitante e que vai estar muito aqui por Uruguaiana nos próximos tempos, nesse grande investimento da Norwind.